Quinta-feira, 17 de julho de 2025. Hoje é dia de proteção às florestas, gente. E você confere no seu Rede Alto Tietê News. Portugal endurece política imigratória. Bolsonaro se diz inocente das acusações sobre tentativa de golpe. E tem resenha na rede com tudo sobre o Brasileirão. Está no ar o seu jornal. Portugal aprovou um pacote para endurecer a política imigratória e os brasileiros, maior comunidade estrangeira no país, estão entre os mais afetados. São 500 mil gente vivendo lá fora. As medidas foram aprovadas nesta quarta-feira com apoio da direita e do partido Chega. A votação ocorreu em tempo recorde, 16 dias úteis. O projeto segue agora para a sanção do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Olha só, as mudanças incluem restrição de vistos de trabalho a imigrantes altamente qualificados. As regras mais duras também para reagrupamento familiar. Brasileiros serão diretamente impactados em 3 pontos. Vamos prestar atenção, olha, não será mais possível pedir residência após entrar como turista. O visto de procura de trabalho será concedido apenas a profissionais altamente qualificados e também o reagrupamento só será permitido a quem tiver 2 anos de residência legal. Familiares terão que solicitar visto ainda no país de origem. E o pacote cria uma nova unidade policial para combate à imigração ilegal e deportações. A proposta de restringir nacionalidade foi adiada por dúvidas legais. A oposição e entidades criticaram a tramitação acelerada. Os imigrantes protestaram vestidos de preto no parlamento. O deputado socialista Pedro Delgado Alves acusou também o governo de se curvar à extrema-direita e ignorar o debate legislativo, gente. Olha, enquanto isso, aqui no Brasil, Jair Bolsonaro disse ser inocente e reage a parecer da PGR sobre tentativa de golpe. O ex-presidente declarou que a possibilidade de prisão não passa pela sua cabeça. A declaração foi feita hoje mesmo em coletiva à imprensa no Senado. A PGR reiterou o pedido de condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. Se condenado pelo STF, Bolsonaro pode pegar mais de 40 anos de prisão. O ex-presidente disse ser alvo de injustiça e negou o envolvimento em corrupção. Não sou culpado de nada, disse Bolsonaro. Também na entrevista, Bolsonaro defendeu a permanência do filho Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Segundo ele, o deputado licenciado do PL seria preso se voltasse ao Brasil. Se Eduardo vier, está preso, vai ser preso no aeroporto, afirmou. Eduardo Bolsonaro está licenciado do mandato e tem prazo até domingo para retornar à Câmara. Se não voltar, pode perder o cargo por excesso de faltas. A gente segue acompanhando e atualizando vocês aí de casa, viu? Agora aqui na região, olha só, a GCM de Suzano prendeu 2 foragidos da Justiça em menos de 6 horas. As ações foram realizadas pelas equipes da Romu e da Força Patrulha nesta terça. A primeira prisão aconteceu à tarde na rua Dr. Prudente de Moraes, na Vila Morim. Um homem foi flagrado pegando carona irregular no para-choque traseiro de um caminhão. Após consulta ao sistema, foi identificado um mandado de prisão por tráfico de drogas. O suspeito foi conduzido à delegacia central. A segunda prisão ocorreu por volta das 7h30 da noite na estrada do Caulim, no distrito de Palmeiras. Durante um patrulhamento, agentes da Romu abordaram um homem em atitude suspeita ali. Ele tentou fornecer dados falsos, mas acabou confessando ser foragido com passagens por roubo, furto e tráfico. Que coisa, hein, gente? Ele foi preso, lógico, né, e levado à delegacia. As prisões refletem um trabalho permanente da Guarda Civil Municipal de Suzano na garantia da segurança do município. Ainda falando de casos de polícia, um homem foi preso na madrugada da quarta-feira suspeito de tentar furtar um micro-ondas em Mogi das Cruzes. Segundo a Polícia Militar, essa é a 5ª vez que ele é detido pelo mesmo crime na cidade. Nossa! De acordo com o boletim de ocorrência, a PM foi acionada para atender um possível furto em um estabelecimento na rua Gertrudes da Conceição Cabral. Ao chegar no local, os policiais encontraram um funcionário de uma empresa de monitoramento que havia flagrado o suspeito com um micro-ondas nas mãos. Ao perceber que foi visto, o homem largou o eletrodoméstico e tentou fugir, mas foi contido pelo vigilante. Os 2 foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária.
O suspeito foi preso em flagrante por tentativa de furto. Vamos ver se ele não vai tentar furtar um outro eletrodoméstico quando for solto de novo, né? E no próximo bloco você confere a previsão do tempo para essa sexta, o Desenrolando com Tamara Brat e muito mais. Fica aí que é rapidinho, já eu tô de volta com muita notícia para você. Com a chegada do frio, um gesto de solidariedade pode aquecer muitas vidas. A campanha do Agasalho de Mogi das Cruzes já começou. São mais de 250 pontos de arrecadação por toda a cidade. Doe roupas, meias e cobertores em bom estado para aqueles que mais precisam, inclusive os pets. Acesse o site da Prefeitura ou o QR Code e participe. Neste inverno, a moda é doar. Prefeitura de Mogi das Cruzes. Mogi, cidade que abraça. Tempo. Pode significar alegrias, partidas, encontros. Em Arujá, 173 anos significam cuidado com as pessoas e atenção para quem mais precisa. Também significa proteger quem amamos e o lugar onde vivemos, seja espalhando novas sementes, preparando a terra ou recarregando as energias. Aqui, tempo também significa acolher, se desafiar e, claro, celebrar. Arujá, 173 anos, tempo de novas conquistas. A Prefeitura de Guarulhos vai construir 12 novos empreendimentos habitacionais em formato de prédios multifamiliares. O projeto foi aprovado em maio pelo Conselho Municipal de Habitação e pelo Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação. A proposta busca otimizar o uso do terreno e atender mais famílias sem aumentar significativamente o custo das obras. A construção direta de habitações pelo município não acontecia há pelo menos 8 anos. Segundo o secretário de Habitação, pastor Anistaldo, esse novo projeto marca a retomada de uma importante política pública na cidade. As novas unidades vão fazer parte do programa A Casa é Minha. As famílias serão selecionadas pelo Departamento de Ação Comunitária com prioridade para quem está no topo da lista de demanda por moradia em Guarulhos. A Prefeitura também estuda usar outros terrenos municipais para beneficiar mais famílias no futuro. Agora vamos falar de Poá. Olha só, a cidade encerrou com destaque sua participação na 67ª edição dos Jogos Regionais, que eu vim falando ao longo aí das edições do jornal. O município conquistou o 11º lugar na classificação geral, entre 33 cidades participantes. A delegação poaense foi formada por atletas de diversas modalidades e celebrou resultados expressivos durante os 10 dias de competição. Poá se destacou em 5 categorias. Conquistou ouro no tênis de campo masculino sub-21, prata no xadrez masculino sub-21 e 3 medalhas de bronze no tênis de campo feminino, no judô masculino e no karatê masculino. Segundo o secretário de Esportes, Diogo Ferreira, os resultados refletem o empenho coletivo e o comprometimento de todos os envolvidos na equipe. Parabéns à cidade de Poá, viu? Agora, na região do Alto Tietê, vamos falar como é que vai ficar a sua previsão do tempo para amanhã. O tempo vai ser estável e ensolarado. Você vem acompanhando ao longo desses dias, né? De manhã, aquele frio, à tarde um solzinho gostoso para dar uma leve esquentada e à noite friozinho de novo. As cidades de Santa Isabel e Guararema devem ter sol com poucas nuvens durante todo o período. As temperaturas variam entre mínimas de 10 graus e máxima de 25 graus nas duas cidades. Não há previsão de chuvas e os ventos sopram fracos e moderados. A umidade relativa do ar fica em torno de 50% durante a tarde, proporcionando uma sensação de conforto aos moradores da região. Hoje, Tamara Brat vai falar sobre o lado sombrio do signo de Câncer no seu Desenrolando. Tamara Brat, a fala é sua. Oi, Manu, tudo bem? Voltando aqui em mais uma semana no Desenrolando, dando sequência aí no lado sombrio dos signos do zodíaco. E hoje nós vamos falar sobre os cancerianos. Pois é, olha, Câncer, Manu, é aquele que sente tudo, vezes 1000.
Pode ter certeza. É muito amoroso, mas também é dramático, viu? Bem dramático, carente, extremamente sensível, sem sombra de dúvidas. Se magoa fácil, guarda mágoa para a vida toda e faz chantagem emocional, sim, viu? Sem perceber. Se algo fere ele, ele se fecha no casulo e começa a alimentar a novela na cabeça dele. É, onde, claro, ele é o protagonista de todas as histórias. E o mundo, o vilão. E olha, se você magoar um canceriano, até ele pode perdoar você. Mas esquecer, jamais. Guarda no pontinho, alimenta com lágrimas e leva para a vida inteira o que você fez, viu? Olha, não é fácil, mas é um bom complemento até pro meu signo. Misericórdia, que eu já fui casada com um canceriano e quero distância. Ó, brincadeiras à parte, semana que vem eu tô aqui para falar sobre o lado sombrio. Sabe de quem? Dos leoninos. Eita, lá, será que vai ter muito ego aí nesse leão? A gente vai descobrir semana que vem. Até lá. E no próximo bloco você fica por dentro de tudo que rolou nessa quarta de futebol no Brasileirão com o seu Resenha na Rede. Já já o Lucas está de volta comigo aí para te atualizar de tudo. Agora eu vou te mostrar algumas opções para você trocar o seu carro na Kia Vig. Começando pela Sportage, nova Sportage 1.6 Turbo com design inovador tecnológico, tá? Híbrido, 180 cavalos, 27 kg de torque, isento de rodízio, porta-malas generoso de 570 litros com acionamento eletrônico, versão única, exclusiva com acabamento de marca Premium. Teto solar duplo panorâmico com câmera 360. E nós temos também o Stonic 2025 SX, versão única com motor 1.0, 120 cavalos, híbrido, isento de rodízio, com números aproximadamente entre 12 e 17 na cidade e 18 e 24 na estrada. Porta-malas generoso de 325 litros. Bongo, utilitário nas versões com ou sem ar-condicionado. 2.5 turbo diesel, 130 cavalos, 4x4, tecnologia com taxas de menos poluentes e líder do segmento. Tem o seu usado? Traz, porque aqui você terá uma avaliação ótima. Inclusive, você pode fazer a entrada facilitada. Kia Vig, o movimento que inspira. Tempo. Pode significar alegrias, partidas, encontros. Em Arujá, 173 anos significam cuidado com as pessoas e atenção para quem mais precisa. Também significa proteger quem amamos e o lugar onde vivemos, seja espalhando novas sementes, preparando a terra ou recarregando as energias. Aqui, tempo também significa acolher, se desafiar e, claro, celebrar. Arujá, 173 anos, tempo de novas conquistas. E olha só, eu já estou de volta e para não perder tempo, o Lucas está aqui já. Tudo bem, Lucas? É isso mesmo, Manu, tudo certo? Isso aí. Lucas, agora mudando um pouquinho, né? Falando mais de Brasileirão, essas coisas. Sim. Voltamos à normalidade aí. Agora ficamos com foco total aqui no Brasil, né? Por enquanto aí não tem Libertadores, não tem Sul-Americana rolando para os times paulistas. Mas no Brasileirão o bicho tá pegando, porque ó, 14ª rodada começou com um empate no Allianz Parque. Sim. Palmeiras encarou o Mirassol e até saiu na frente, com Facundo Torres, uruguaio, marcando o gol ali do Verdão. Mas na segunda etapa, Chico da Costa foi quem empatou para a equipe do Mirassol e conseguiu arrancar esse pontinho do Verdão lá no Allianz Parque. Um bom resultado para a equipe do Mirassol. É, isso que eu ia falar, um bom resultado para a equipe do Mirassol, né? Exatamente. O Palmeiras ele tinha dado uma descansadinha a mais, né? Tinha pedido para ser adiado o jogo, pela volta aí do Mundial de Clubes, tudo.
ele não conseguiu manter ali poxa, pelo menos estava 3 pontos aí garantido, mas é como se o time estivesse voltando aí, ainda pegando no tranco, né? Pois é, mas a gente sabe como é que funciona o futebol brasileiro, né? Não tem como dar aquele muito tempo, porque teve rodada agora, já tem novamente no final de semana. Sim. E o Palmeiras, já liga aquele alerta, porque pelo Campeonato Brasileiro não vence no Allianz Parque desde novembro do ano passado. Olha. Então, o Palmeiras vem aí precisando reencontrar com essas vitórias na frente de sua torcida, né? E acaba virando aquele negócio meio místico, né? Sim, o pessoal fica com aumentando. Nossa, quanto tempo que não vence, Ih, vai ter jogo lá, vai perder, ou vai empatar só. Vamos ver como é que vai ser, porque, lógico, agora o foco agora não adianta, vai ser Brasileirão, vai ser as competições ali, acabou, tira, né, aquela preocupação com o Mundial de Clubes, não tem o que fazer. Vamos ver como é que vai ficar a situação do Palmeiras. Teve time que se deu melhor ontem, né? Exatamente, Manu. O jogo começou meia hora depois ali do Palmeiras, às 7h30 da noite. Tivemos Corinthians e Ceará lá na Arena Castelão. E mesmo jogando fora de casa, com o time desfalcado no ataque, o Corinthians venceu por 1-0. O gol do Timão saiu já na segunda etapa, com Thales Magno. Depois de uma bela jogada do André Carrillo, ainda trombou com o Matheus Bahia, deixou o marcador no chão, foi para o fundo, fez o cruzamento. E aí no lance até que o Corinthians contou com a sorte, porque a defesa falhou, a bola sobrou livre para o Thales Magno, que teve tempo de dominar e aí sim empurrar para o fundo do gol vazio para marcar esse 1-0, conseguiu os 3 pontos, espantar de vez a má fase e também esse jejum do Thales que não marcava desde o Paulistão. Então, pelo menos assim, dos times aí paulistas, né? Conseguiu os 3 pontos e ele subiu bem na tabela, ele está em nono lugar. Sim, foi para a 9ª colocação, ultrapassou o próprio Ceará também. E assim, vai se aproximando do G6 ali, né? Exatamente. O Corinthians ele tem que se garantir aí nesses jogos. A gente já está na 14ª rodada do Brasileirão. Sim. Lembra lá na primeira Passa que a gente muito falou, rápido, né? Passa, então assim, é um momento aí que cada 3 pontos conta. Porque às vezes tem um empate, alguma coisa, os times que ficam só no empate, um exemplo que a gente viu São Paulo, né? Que teve mais um spoiler. Teve tanto empate aí que acaba ficando lá para baixo na tabela, né? Exatamente. E é aquilo, né? No futebol não tem como falar, jogou bem, mas perdeu, ou jogou mal e venceu. O que importa é conseguir o resultado. Isso. Então, beleza, ontem não foi um grande jogo do Corinthians, não foi aquela coisa inspiradora no ataque, mas dentro das circunstâncias do jogo, conseguiu um bom resultado, que é vencer o Ceará fora de casa, né? O Ceará no Ceará. Isso, é o que você falou, ele se aproveitou das falhas do outro time e da sorte também para conseguir garantir os 3 pontos, né? Pois é, então se dentro de casa não tinha conseguido o resultado contra o Bragantino, foi buscar fora de casa os 3 pontos, chega mais tranquilo agora para a sequência. Olha, agora o próximo jogo que a gente vai falar, eu confesso que antes do jogo acontecer, eu não tinha ideia de quem ia ganhar. Santos e Flamengo estava assim de um jeito, porque o Flamengo também estava vindo ali do Mundial de Clubes, tudo. O Santos com aqueles problemas, o Neymar voltando, tudo. Não tinha ideia, mas deu pro Santos, né? Exatamente, o Santos conquistou aí sua vitória sobre o Flamengo num jogo eletrizante na Vila Belmiro e contou com ele, Neymar, o camisa 10, aparecendo para dar a vitória pro Peixe, né? Já na segunda etapa também, assim como foi o gol do Corinthians, o Santos contou aí com as habilidades de Neymar, que ele recebeu a bola dentro da área, dominou com calma, limpou a marcação e aí sim fuzilou para o fundo do gol. O Rossi até tentou fazer a defesa, não conseguiu. Mas foi um gol e aí, bonito. Exatamente, é um gol que não só deu essa vitória, mas também dá moral para o Neymar, para o torcedor santista que vira aquela chavinha tipo, pô, o Neymar voltou, o Neymar agora está bem, jogou aí o jogo inteiro. Conseguiu fazer o gol da vitória e aí fica aquela expectativa para a sequência da temporada. Resultado importante porque o Santos, que estava na parte de baixo da tabela, vence o líder da competição, jogando em casa, com a sua torcida ali empurrando a equipe. E aí pode também dar aquele ganho não só na tabela, mas também de moral. Então o Santos conseguiu um excelente resultado nessa quarta-feira. Neymar lá, trancinhas, né? Que o novo visual do Neymar, eu acho que agora ele vai ficando com esse visual, porque esse negócio de dar sorte, né? Pois é. Vamos ver. Mas olha, nossa, Vila Belmiro, quando ele fez o gol... Veio abaixo, né? Foi, nossa, como se tivesse ganhado assim, uma Copa. Foi, como você falou, um gol muito bonito ali, a lá Neymar, né? Sim. Tudo.
se destaca, ganha do Flamengo, que está, apesar de ter perdido, ele continua sendo líder, né, do Brasileirão. Ele foi para o Mundial de Clubes bem, né? Ele deixou a casa arrumada, então isso dá um fôlego para ele, né? Sim, só que olha, Manu, deixou a casa arrumada quando saiu, mas esse retorno do Flamengo para o futebol brasileiro tá complicado, viu? Não só em termos de resultado, até porque venceu o São Paulo na última rodada. Perdeu agora, mas os bastidores do Flamengo vêm ali com muitas polêmicas, principalmente por conta do atacante Pedro. Ele não foi relacionado para o jogo contra o São Paulo. Depois da partida, o técnico Felipe Luiz externou ali um problema interno com o atacante, né, coisa de questão de treino, falou que vinha treinando mal. Depois o próprio atacante se pronunciou sobre essa questão, mas ficou aquele climão. Ele também ficou fora dos relacionados do jogo dessa quarta-feira e aí veio gerando muitas críticas do jogo do Flamengo, principalmente por não ter um homem-gol, né, um camisa 9 ali na frente. E aí respinga isso também na diretoria. Tanto esse atrito dele com a direção, depois essa polêmica com o técnico, e aí depois a direção por não ter um outro camisa 9 para substituir à altura o Pedro. Então, o Flamengo até criou algumas chances, mas não teve alguém ali para mandar a bola para o fundo do gol. E aí já remete essa questão do Pedro. Fica uma situação complicada, mas para o Santos está tranquilo, Neymar em grande fase. Torcida aí feliz com os 3 pontos e um destaque para o filho do Robinho, né? Camisa 7, Robinho Júnior, jogou, chamou a atenção, repercutiu até nos jornais europeus, né? Na mídia europeia. Então, Santos aí fica feliz com seus meninos da Vila, né? É, isso mesmo. Bom, o último jogo aí da noite, aí da rodada, olha, foi no empate, né? Ficou no empate, mas com muitos gols, né? Ficou no 2-2. Exatamente, um 2-2 entre Bragantino e São Paulo, lá em Bragança Paulista, que começou com o tricolor paulista saindo na frente com o gol de André Silva. Ele que na ausência de Caleri, de Lucas, tem chamado a atenção e tem feito seus gols. Ele marcou ali primeiro o gol para colocar o São Paulo na frente, mas depois o Massa Bruta virou com gols estrangeiros, né? Primeiro, Guzmán Rodrigues, de cabeça, empatou essa partida pro nosso querido Bragantino. E depois o Hurtado foi quem marcou o segundo gol da equipe do Massa Bruta. Já na segunda etapa, o André Silva novamente apareceu para deixar números iguais aí a partida. Então 2-2, tivemos um empate interessante. Foi um jogo assim movimentado. O último gol aí do André Silva ficou com gostinho até de vitória, né? Porque como o São Paulo tinha começado ganhando, aí teve essa virada do Bragantino, nossa, aí mostrou, você falou do Caleri e do Lucas, né? Eles estavam assistindo o jogo ali, comemoraram muito aí os gols. O São Paulo, assim, o São Paulo empate está sendo ali uma constância, pois é, né? Manu, tá difícil. Mas pelo menos foi um jogo mais movimentado, né? Exatamente. E olha, o São Paulo é inegável que vem sofrendo com essas questões físicas, né? Sim. Citamos, né, Lucas e Caleri, mais Luiz Gustavo, o garoto Rian Francisco. Então é uma situação complicada para o tricolor, que vem tendo que buscar os resultados com as alternativas que acham no elenco mais enxuto, né? Sim. Então, temos heróis improváveis aparecendo ao longo da temporada. No início foi o Ferreirinha, agora o André Silva tem seu momento. Já tivemos também o Luciano brilhando, principalmente na Copa do Brasil. E aí fica aquela dúvida de como que vai ficar a sequência, né? Porque o tricolor vem tentando se manter, mas no Brasileirão está perto do Z4. Tem um pontinho só acima do Vitória, que é o primeiro time ali na zona de rebaixamento. Em determinado momento do jogo de ontem, chegou a figurar no Z4, inclusive. Com a vitória, o Bragantino estava indo para a liderança do Brasileirão e aí empurrando o São Paulo para a zona de rebaixamento. Mas com esse empate, o Bragantino fica ali com os mesmos 27 pontos de Flamengo e de Cruzeiro, que ainda está jogando, né, para falar a verdade, vai enfrentar o Fluminense nessa noite. E o São Paulo vinha ali abaixo do Vitória, mas conseguiu se safar pelo menos nessa rodada de entrar no Z4. A gente vai acompanhando. Já vamos passar para o pessoal a 15ª rodada, a tabela? Sim, bora lá, Manu. Vamos falar porque já nesse sábado teremos jogos interessantes. Às 6h30 da tarde, Mirassol enfrenta o Santos. O Santos vai jogar longe da sua torcida dessa vez. Sim. Mais tarde, às 9 da noite, teremos o majestoso, simplesmente São Paulo e Corinthians, para subir o clima daquele sábado. Se a noite promete ser fria, dentro de campo no Morumbi, o bicho vai pegar, teremos um clássico movimentado, viu? E já no domingo, a rodada se encerra para os paulistas com Palmeiras e Atlético Mineiro às 5h30 da tarde. Então, jogo interessante, o reencontro de Dudu
com o Palmeiras. Ele que saiu ali meio brigado, foi para o Cruzeiro, também teve polêmica e aí foi reforçar o Galo. Pode ser então esse reencontro em São Paulo. Fica aí, né, essas curiosidades para a gente ficar atento. Essa relação dele com a torcida do Palmeiras e também com a Leila Pereira, porque tivemos muitas polêmicas nessa saída dele. Ah, é verdade. Vamos ver como é que vai ser aí a relação. Você vai ser vaiado pela torcida, como é que vai ser. A gente assiste para acompanhar. Pois é. Mas o destaque aí, para mim, vai ficar entre São Paulo e Corinthians, vai ser o grande jogo aí do final de semana, né? Sim, com certeza, Manu. E um final de semana que até, não citando os paulistas, teremos também o Fla-Flu, né? Então, um final de semana de clássicos, uma rodada de clássicos lá no Rio de Janeiro, situação também de duas equipes que vieram do Mundial. Sim. E aqui em São Paulo teremos, né, esse contraste de desfalques e de retornos, né? Até dei aquela embolada para falar, porque temos destaque sim, são os retornos de Memphis Depay e Ángel Romero no Corinthians. O Lucas deve desfalcar o São Paulo mais uma vez, mas na segunda-feira a gente conta para o pessoal tudo que rolou nessa rodada do Brasileirão. Isso mesmo, então ó, segunda tem jogo para contar, hein? Temos muitas emoções, pessoal que curte, teremos um prato cheio aí. Isso. E a gente fica por aqui, uma ótima noite para vocês. Reapresentação desse jornal é cedinho, 7h30 da manhã. Olha só, amanhã o Lucas está de volta com o Tá na Tela e vai dar as novidades do final de semana aí pro pessoal. Até mais. Até.